Com a morte do meu pai, ficou menos um ordenado em casa e minha mãe fez um dos piores erros de sempre. Foi colocar dinheiro de casa no trabalho. E como podem imaginar, ela fez isso porque já havia muitas dívidas acumuladas no trabalho. Para ter noção das dívidas, eu continuava a estudar, havia colégios para pagar dos 2 miúdos, havia contas, água, luz, comida, tudo, havia tudo para pagar em casa. E basicamente só entravam 2 ordenados em casa, que era da minha irmã e da minha mãe. E infelizmente o trabalho delas não tem ordenados de valor elevados. No entanto, as coisas chegaram a um ponto impossíveis de continuar. Não estava a ver quase dinheiro para nada e eu tive que começar a trabalhar. E apesar de eu continuar a estudar, a trabalhar e tomar conta dos meus sobrinhos, eu conseguia conciliar as coisas todas. Para ter noção, havia muito barulho em casa durante o dia, eu não conseguia concentrar-me durante o dia, nem tinha vontade, tinha de tomar conta dos meus sobrinhos e isso tudo. Então o que eu fazia era, eu acordava às 2 da manhã e ficava a tentar decorar a matéria. Chegava ao teste e conseguia sempre tirar boas notas, porque era só basicamente descarregar a matéria e estava tudo aqui decorado, porque eu tenho uma boa memória fotográfica ainda. Então eu decorava tudo e conseguia tirar boas notas, excepto a matemática, porque matemática é aquela disciplina que nós temos de errar, temos de praticar para saber que meta é que vamos aplicar naquele caso, o que é que vamos fazer neste, e eu nem tinha nem vontade nem tempo para não aplicar na matemática. E as coisas lá em casa estão a ficar mesmo muito sérias em relação à falta do dinheiro. Para terem uma noção das coisas, eu comecei a trabalhar, sim, mas eu recebia o dinheiro e no segundo a seguir já não tinha dinheiro nenhum. Para ter noção, a primeira compra que eu fiz com o meu ordenado foi tipo 6 meses depois de estar a trabalhar. E foi uma t-shirt que estava em saldos. Ok, havia um ordenado, mas o meu ordenado basicamente era para pagar outras dívidas que haviam da família. Havia dívidas acumuladas, havia dívidas em atraso. E se me perguntaste, gostava, te disse claro que gostava, eu queria trabalhar e queria comprar as minhas coisas. Mas na minha cabeça já estava mentalizado que eu tinha de trabalhar para ajudar, e só depois de ajudar a minha família é que eu podia começar a comprar as minhas coisas. E havia meses que nós conseguíamos gerir as coisas, como deve ser, e quando digo gerir as coisas não é hoje já para ir ao café, não. Ir ao café era um luxo que nós não podíamos ter, por exemplo. Era mais no sentido de fazemos mais horas de trabalho, vamos receber mais, então este dinheiro vai ser já para aquilo já fica pago, já não nos preocupamos mais com isso. Houve meses que isso correu bem e que não faltou comida em casa, mas houve outros meses que chegou a faltar. Houve um mês que o dinheiro não chegou até ao fim e a comida infelizmente faltou lá em casa. Faltava, por exemplo, 2 dias para o mês acabar, eu tinha tipo um pacote de arroz e 1 ou 2 latas de salsichas. Nós tentávamos sempre que as crianças não percebessem isso, mas explicávamos, por exemplo, quando elas viam alguma coisa no supermercado, nós dizíamos, olha, não podemos dar isso, damos para a próxima, não temos dinheiro. E felizmente os meus sobrinhos sempre tiveram essa capacidade de conseguir aprender isso, mas também eles não tinham outro remédio, não era por eu ter dinheiro e não querer dar, era porque se eu tivesse dinheiro eu comprava aquilo para eles, comprava se ir um Blical ou umas bolachas e nós comprava, mas infelizmente não havia dinheiro para. E esse mês foi um mês mau porque não conseguimos manter a comida até ao fim. Claro que a eles nunca faltou nada na mesa, nem que fosse ter o arroz e salsicha, nunca faltou nada disso. Mas acredito perfeitamente que minha mãe tenha passado alguma fome, a irmã também. E eu não passava tanta porque depois deles era eu, né? A preocupação da minha mãe era dar-me comer a mim, da minha irmã também, a mim e aos sobrinhos. Mas acredito perfeitamente que elas as duas tenham passado ainda alguma fome nesses meses e também não conseguir dar coisas. É difícil quando tu queres uma coisa e não tens dinheiro para comprar, tu aceitas isso, queres, mas não tens dinheiro, ok. Agora, imagina tipo, estás a trabalhar e o teu dinheiro ser tipo todo para uma pessoa, para uma dívida, não consegues comprar nada, os teus sobrinhos querem uma coisa e tu não podes dar, eles fazerem anos, tu não podes dar tipo algo tipo, e aí o que tu querias. E infelizmente isso chegou a acontecer algumas vezes. Tudo o que eu recebia ia tudo para ali, era tudo para ajudarmos, para conseguirmos sair da merda que estávamos, porque era mesmo uma merda. Nós estávamos mesmo na merda, mas com o sacrifício de todos conseguimos ultrapassar isso. E pronto, claro que tive de dedicar a certas coisas, não pude seguir outras, mas fez-me ver a vida com outros olhos. Fez-me ver que se calhar não é tudo fácil, que não é só estalarmos os dedos e as coisas aparecem, que se calhar temos de ajudar uns aos outros, e que mesmo por muito má que esteja a tua vida e a tua situação neste momento, que as coisas vão melhorar e que vai ficar tudo bem. E hoje eu já estou livre disso e espero nunca mais aconteça isso na minha vida, mas comecei a valorizar outras coisas. Coisas que se calhar achava fúteis, tal como por exemplo agora
querer comprar uma peruca e comprar. Se calhar para ti são coisas fúteis, para mim antes também era, mas agora eu quero comprar e posso comprar. Porque é que eu não hei de comprar? Porque é que hei de guardar o dinheiro e não usufruir do dinheiro que eu tenho, por exemplo? Claro, se perguntasse, queres ter um carro melhor? Quero. Queres ter uma casa melhor? Quero. Quem não quer ter coisas melhores? Mas felizmente aprendi a viver com o que eu tenho e o que eu consigo ter. Se um dia mais tarde conseguir ter algo melhor, aí irei ter algo melhor, porque eu não hei de ter, se posso ter possibilidades de o ter. Claro que eu vou sempre querer mais coisas, mas no entanto tenho de trabalhar para elas, ou conseguir fazer alguma coisa para tê-las. E a mensagem que eu vos quero dar é que se alguma coisa não está bem na vossa vida, tentem ajudar de qualquer forma, tentem arranjar uma solução. Vocês ficarem em casa, nada vai mudar. Eu se ficar em casa, eu não vou ter dinheiro para as coisas aparecerem. Vou ter à procura, cansa, se calhar cansa. Mas tem de ser. E mais uma vez eu não tive a opção de escolha, tive de aceitar que ser assim, que eu tinha de trabalhar e mal recebia, ficava sem dinheiro e tinha de continuar a trabalhar. As coisas tinham de ser assim, eu não tinha poder de escolha, não tinha poder de decisão. E estamos sempre a aprender com isso. I said, forgive us for what we have done.